E aí, javanautas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma coisinha um pouquinho diferente para fazer com vocês aqui. Eu pesquisei alguns desafios técnicos e encontrei alguns muito interessantes desafios, né, para a carreira de desenvolvedor júnior. E eu escolhi um dos que eu achei bem intrigantes, assim, mas de certa forma que tem a ver realmente, que está dentro do que se espera de um desenvolvedor júnior para desenvolver aqui com vocês. Bora lá então? Vou apresentar para vocês então aqui o desafio. Então esse aqui é o desafio, é um desafio da Itaú, é uma vaga para júnior. Então, esse é um desafio bacana, tanto de desenvolvimento de software quanto de engenharia de software, para testar sua capacidade de construir um software com várias partes diferentes funcionando em conjunto. Dá uma olhadinha aqui no qual é a proposta dele. Sua missão, caso você aceite, é criar uma API REST que recebe transações e retorna estatísticas sobre essas transações. Para esse desafio, a API deve ser criada utilizando-se de Java ou Kotlin e Spring Boot. É claro que a gente vai utilizar o Java, né? Um bom lugar para se começar é no Spring Starter. Vamos já abrir aqui, vamos aproveitar que eles deixaram o link aqui. Dica: não existe uma forma certa ou errada de resolver o desafio. Vamos avaliar coisas como a qualidade do código, o quão fácil é de compreender o código, organização do projeto, quantidade e qualidade de testes, preocupação com segurança e vários outros fatores. Então aqui são as definições do desafio. Nesse desafio, você deve criar uma API REST no GitHub ou GitLab e seguir as seguintes instruções. Algumas restrições técnicas. O projeto deve estar no GitHub, não deve fazer fork de nenhum outro projeto, ou seja, você não pode pegar um projeto de alguém, fazer um fork e fazer por cima dele, tá? Até porque eles vão perceber que você está usando um projeto de outra pessoa. Deve ter pelo menos um commit por cada endpoint, então mínimo de 3 commits. Então, cada endpoint que você criar, você faz um commit. Isso aqui é até uma coisa que eu trabalho bastante lá no treinamento Minha Vaga Dev Java, para entenderem bem essa parte de versionamento, de CI/CD e de Git Flow, né? Queremos ver a evolução do seu projeto com o tempo. Todos os commits devem ser feitos pelo mesmo usuário que criou o projeto. Entendemos que algumas pessoas têm usuários pessoais e profissionais, então, caso usem usuários diferentes. Deve seguir exatamente os endpoints descritos a seguir. Por exemplo, barra transação não é a mesma coisa que barra transações. Então, eles deixaram claro aqui que o que eles querem é endpoints que tem a seguinte estrutura de API REST, barra transação. Deve aceitar e responder com objetos exatamente como descritos a seguir. Por exemplo, data-hora não é a mesma coisa que data-hora ou DT transação. Tá? Então, é importante seguir a nomenclatura que eles colocaram aqui no desafio. Não deve utilizar quaisquer sistemas de bancos de dados ou cache, como Redis, Memcached e Infinispan. O que eles querem dizer aqui é que eles querem que a gente faça todo o armazenamento em memória, tá? Não querem que use banco de dados para isso. Então, armazenar os dados em memória e deve aceitar e responder apenas com JSON. Então, não usar XML, por exemplo. Mas isso é um básico, né, que a gente faz de uma API REST, que a gente espera de uma API REST. Por motivos de segurança, não podemos aceitar projetos enviados como arquivo. Você deve disponibilizar o projeto publicamente, né? Então, aqui subir o projeto no GitHub, né? E aqui os endpoints da API. A seguir, serão especificados os endpoints que devem estar presentes na sua API e a funcionalidade esperada de cada um deles. O primeiro endpoint, ele deve receber transações. É um post barra transação. Esse é o endpoint que irá receber as transações. Cada transação consiste em um valor e uma data-hora de quando ela acontece. Então, esse aqui é o exemplo do body das transações, tá? De um post de transações. Então, tu vai ter o valor e a data-hora que vão ser informados. Os campos no JSON acima significam o seguinte: valor é um valor em decimal com ponto flutuante da transação e é obrigatório. Então, aqui pode usar tanto um big decimal quanto um double. E data-hora é no padrão ISO 8601 em que a transação aconteceu. Aqui pode ser um local datetime ou um offset datetime, que é o que eles estão pedindo aqui, tá? Experimente utilizar um atributo do tipo offset datetime. Então, quando eles colocam aqui sugestões, tipo, experimente, quem sabe, siga a sugestão deles, que é o que eles querem, tá? É obrigatório. A API só aceita transações que
Aqui a gente está falando um pouco sobre as regras, né, de post das transações. Então, tem os campos valor e data hora preenchidos, não podem ser campos nulos, né? A transação não deve acontecer no futuro, ou seja, não pode ter transação com data e hora posteriores à data atual. A transação deve ter acontecido a qualquer momento no passado, ou seja, pode ser no futuro. Simples. A transação não deve ter valor negativo, então não pode ter valor negativo 50, negativo, só transações positivas, né? E a transação deve ter valor igual ou maior que zero. É meio que a mesma coisa, né? Redundância aqui. Como resposta, espera-se que esse endpoint responda com 201 created, se a transação for aceita. 422 unprocessable entity, se nenhum corpo, ou seja, a transação não foi aceita por qualquer motivo. E aí aqui eles colocam aqui, ó, sem nenhum corpo. Eles não querem que a gente coloque a mensagem, tá? Então eles querem que simplesmente retorne um 422 unprocessable entity e fim de papo. A transação não foi aceita por qualquer motivo, um dos meus critérios, então esses são os critérios da transação. E um 400 badge request, também sem nenhum corpo, a API não compreendeu a requisição do cliente. Por exemplo, um JSON inválido. A gente já vai entender melhor como é que a gente coloca isso aqui no código, tá? Depois, o segundo endpoint é um endpoint de limpar transações. Ele é um endpoint de delete / transação. Esse endpoint simplesmente apaga todos os dados de transações que estejam armazenados. Como resposta, espera-se que ele responda um 200 OK, sem nenhum corpo também. Todas as informações foram apagadas com sucesso. Depois a gente tem um calcular estatísticas, que é um get / estatística. Então, se todos esses aqui são / transação, esse aqui é / estatística. Esse endpoint deve retornar estatísticas das transações que aconteceram nos últimos 60 segundos. As estatísticas que devem ser calculadas são count, ou seja, quantas transações aconteceram, quantidade de transações nos últimos 60 segundos, que seria a soma total do valor transacionado nos últimos 60 segundos, AVG, que seria a média do valor transacionado nos últimos 60 segundos, o mínimo, que seria o menor valor transacionado nos últimos 60 segundos, e o máximo, que seria o maior valor transacionado nos últimos 60 segundos. Tudo isso aqui é obrigatório, a gente tem que responder. Dica, olha só. Há um objeto no Java 8 chamado Double Summary Statistics, que pode lhe ajudar ao serviço de inspiração. Então, eles já deram aqui uma dica que é usar esse Double Summary Statistics para fazer essas somas aqui, tá? Já vou mostrar para vocês também no código como é que isso aqui funciona. Como resposta, espera-se que endpoint, então, responda com 200 com os dados, né? Responder esses dados aqui, esse JSON aqui. E, quando não houverem transações, considere todos os valores como zero. Então, caso não houver transações nos últimos 60 segundos, ele tem que responder isso aqui tudo com zero, tá? Extras. Aqui é extra, tá? Realmente o que eles colocaram aqui, esse aqui é o importante. Sem isso aqui, tu não entrega desafio nenhum. Isso aqui não é obrigatório, mas é claro que se você fizer, você está ganhando pontos a mais, né? Então, vamos propor a seguir alguns desafios extras, caso você queira testar seus conhecimentos ao máximo. Nenhum desses requisitos é obrigatório, mas são desejados e podem ser um diferencial. O primeiro são testes automatizados, sejam unitários ou funcionais, são importantes e ajudam a evitar problemas no futuro. Se você fizer testes automatizados, atente-se na efetividade dos seus testes. Testar apenas os caminhos felizes não é muito efetivo, então testar as exceções também, né? Containerização. Você consegue criar meios para disponibilizar sua aplicação como um container? Aqui é Docker, tá? Não é necessário publicar o container da sua aplicação. Logs. Sua aplicação informa o que está acontecendo enquanto ela trabalha? Isso é útil para ajudar as pessoas a resolver as soluções e eventuais problemas que possam ocorrer. Então, aqui é log.info do SL4J. Também é bem bom colocar isso aqui, até por uma questão de observabilidade, né? Sua API tem algum endpoint para verificação da saúde da sua aplicação? Isso aqui eu também vou mostrar para vocês como é que a gente faz, é bem simples, tá? É o Spring Actuator que a gente pode usar aqui para verificar a saúde da API. Performance. Você consegue estimar quanto tempo sua aplicação gasta para calcular as estatísticas? Aqui também a gente pode usar o Actuator, tá? Bem simples.
Tratamento de erros. O Spring Boot dá às pessoas desenvolvedoras ferramentas para melhorar o tratamento de erros padrões. Você consegue alterar os padrões para retornar quais erros ocorreram? Aqui é bem legal, o Spring dá realmente várias opções, mas eu escolhi usar com vocês o Global Exception Handler, que é uma controller advice que é bem interessante usar aqui no tratamento de erros. A documentação da API, você consegue documentar a sua API, existem ferramentas e padrões que podem te ajudar com isso. Documentação aqui, a gente está falando principalmente do Swagger, que é o mais utilizado hoje. Documentação do sistema. Sua aplicação provavelmente precisa ser construída antes de ser executada. Você consegue documentar como outra pessoa que pegou sua aplicação pela primeira vez pode construir e executar a sua aplicação? Aqui a gente está falando de README MD, tá? Que é o README da tua aplicação. Isso aqui também é bem interessante, vou abordar com vocês. E as configurações. Você consegue deixar sua aplicação configurável em relação à quantidade de segundos para calcular as estatísticas? Por exemplo, o padrão é 60 segundos, mas se o usuário quiser 120 segundos. O que eles querem dizer aqui? Lembra que eu mostrei para vocês que tem esse get/estatísticas, que diz que a gente tem que retornar as estatísticas, né, das transações que ocorreram nos últimos 60 segundos? Eles deram aqui uma opção que, caso a gente consiga, né, mudar isso aqui, para que o usuário possa, por exemplo, colocar outros padrões, né, de estatísticas ou outros tempos de estatística que não os 60 segundos. Então, deixar os 60 como padrão, mas deixar também, permitir que o usuário também informe um tempo que ele queira. Muito fácil de fazer. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir um doc com vocês para a gente dar uma refinadinha, tá, no que a gente vai fazer, que eu acho que fica bem mais fácil. Colocar um do lado do outro aqui na tela e a gente vai escrevendo aqui o que a gente precisa fazer, tá? A primeira coisa, deixa eu arrumar aqui, pronto. A primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é um post, tá? / transações. Transação, não é transações. Um post / transação, que vai ter um body, né? Um body JSON. E para a gente salvar essas informações, a gente não pode usar banco de dados. Então, a gente precisa armazenar essas informações em memória, tá? Vou mostrar para vocês no código como é que a gente vai fazer isso. Vamos ver o que mais que a gente precisa aqui. Aqui a gente tem algumas exceções, tá? Então, não pode ter data, hora maior que a data atual, tá? Esse aqui é a nossa primeira exceção e ela vai ser um 422 Unprocessable Entity. Depois, a segunda exceção é não deve ter valor igual, não deve ter valor menor que zero, não deve ter valor negativo. Então, sempre valor igual ou maior que zero. Então, valor sempre maior ou igual a zero. Se não, a gente vai lançar também um Unprocessable Entity, tá? E a bad request, ela é uma exceção padrão, tá? Que acontece quando o JSON tá mal formado, né? Limpar transações. A gente tem, então, aqui a gente tem o que a gente precisa para salvar essas transações. Agora, para limpar essas transações, a gente precisa de um novo endpoint, que vai ser um delete / transação. Isso aqui é a mesma controller, tá? E ele vai simplesmente limpar o cache de armazenamento que a gente está usando, tá? Em memória. Ponto. Simples assim. E a gente só precisa se atentar para o retorno, que é um 200. E aqui a gente tem um retorno 201 created. Ok. Aqui a gente tem um terceiro endpoint, que seria o / estatísticas. Então, ele é um get, mas ele é um / estatísticas. Então, por isso que ele vai ser uma nova controller, tá? E ele vai retornar, então eu vou copiar aqui. E
a gente precisa retornar sempre um valor ou zero. E a gente deve usar esse double para verificar as estatísticas. O que mais que a gente já pode tirar daqui dos extras, que é fácil, que está mais ou menos no contexto, tá? A primeira coisa é esse aqui, ó. Deixar a aplicação configurável em relação à quantidade de segundos. Tem várias formas de fazer isso, tá? Você pode simplesmente pegar e colocar essa configuração lá no teu Application Properties ou no teu Application IM, no tuas envs, e ficar alterando lá. Mas aí o usuário, como é que o usuário vai alterar essa env? Não faz muito sentido, né? Então, o que eu recomendo nesse caso é colocar um parâmetro, tá? No get de estatísticas. Eles não falaram que era proibido colocar parâmetros, então eu colocaria aqui um parâmetro, que seria um parâmetro de tempo, né? Um integer tempo. E esse tempo, ele seria um required false, ou seja, ele não seria obrigatório, tá? Ou seja, não obrigatório com um default, um valor padrão de 60. Caso a pessoa não passe o valor, ele vai como default 60. Se a pessoa passar, ele vai o valor que a pessoa passar e é simples. É bem fácil de fazer. Outra coisa que a gente pode fazer aqui já dentro do nosso mesmo contexto, a gente pode fazer a documentação com o Swagger OpenAPI, que a gente trabalhou bastante já aqui. E o tratamento de erros, eu vou mostrar para vocês o Global Exception Handler. Que também é um assunto bem abordado lá no treinamento Minha Vaga Dev Java. Outra coisa, observabilidade. Muito simples de colocar, a gente vai colocar para observabilidade o Spring Actuator. Bom, depois a gente tem logs, que a gente já pode colocar com SL4J. SL4J. E a gente ficou, então, com testes automatizados, os testes unitários, a gente não colocou aqui no nosso refinamento, né? A gente não colocou a containerização com Docker e a documentação do sistema com o README. O que acontece? Como isso aqui já vai nos dar bastante tempo, vai nos dar bastante trabalho, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E a parte de testes automatizados, testes unitários, vai estar disponível no final desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo disponível só com a parte de testes unitários que a gente vai fazer junto sobre esse código. E também com a documentação do sistema no README-MD, que eu vou ensinar para vocês um macetezinho bem legal para fazer essa documentação bem mais dinâmica e bem mais fácil. A questão do Docker eu também quero apontar aqui também, vou apontar também um outro vídeo, tá? Que ensina vocês a fazer a containerização, né? A partir do Docker de qualquer projeto, tá? Então, qualquer projeto que vocês pegarem é muito simples, é muito fácil. Geralmente o Docker ele segue um padrão, então vai ter um vídeo só para falar sobre Docker também, que também vai seguir aqui. Conforme você for terminando o vídeo, você vai ter o link para os próximos vídeos. Então fiquem até o final para vocês terem acesso também aos próximos vídeos dessa parte de resolução desse desafio técnico do Itaú. Então, o que a gente precisa fazer agora é botar a mão na massa e começar o nosso código, né? Primeira coisa, então, vamos colocar aqui no Spring Initializer. Eu vou usar o Gradle Kotlin, a linguagem vai ser Java. Eu vou usar aqui o Spring Boot 3. Aqui no Group vai ser o com.javanauta. O nome do meu projeto vai ser Transação API. Eu não vou colocar nenhuma descrição. E o meu package, então, vai ser o com.javanauta Transação API. Nas dependências, tem que colocar o básico, Lombok, né? Eles não falam nada contra usar as nossas ferramentas. Então, vamos usar o Lombok, o Spring Web, porque nós estamos desenvolvendo uma API REST. O que mais que a gente vai usar aqui?
Eu acho que o Spring Doc Open API não tá aqui, né? Que é da documentação com o Swagger. Deixa eu ver se o Actuator tá aqui. Ó, esse aqui é o Actuator que eu falei para vocês, que é a dependência do Spring para fazer a verificação de saúde da nossa API. É bem simples de usar, já vou mostrar, já vou colocar aqui. E o que a gente vai usar aqui também é o MapStruct, mas o MapStruct a gente vai colocar depois também, porque eu acredito que ele não esteja aqui. Vamos ver. MapStruct. Não, não tá aqui. Então, é isso aí. Vou gerar, então, o meu package. Abrir aqui. Então, eu vou extrair, né? Extraiam ele para uma pastinha aqui para vocês faça sentido. Extrair. Agora aqui eu vou abrir o meu IntelliJ. Eu já tenho algumas coisas abertas aqui. Então, deixa eu pegar um projeto que está aberto. Open. Aqui, transação API. Eu confio nesse projeto, vou abrir uma nova janela. Deixa eu ver se o tamanho do texto aqui tá bom para vocês. View, Appearance, Zoom 125. Acho que 150 fica demais, né? Então, vou deixar no 125 que eu acho que fica bom. Ok. Então, eu escolhi o Gradle, ele vai fazer aqui para mim o build do projeto, tá? Ele já vai começar a carregar e eu vou esperar ele a carregar certinho aqui. Outra coisa importante que a gente precisa fazer sempre aqui é dar uma olhadinha aqui no file, Project Structure, para ver se o nosso SDK está apontado certinho. Eu escolhi o 21, então eu vou colocar aqui, vou apontar para o meu SDK 21 e vou dar um OK, tá? Vou deixar ele importar todas as minhas bibliotecas aqui. Pronto. Ok, ele carregou meu projeto e agora o que a gente precisa fazer é colocar a mão na massa e realmente fazer o código. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui com vocês uma estrutura simples, tá? Uma arquitetura de camadas simples. Para quem já tem uma noção de estrutura de camadas, de arquitetura, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link do meu bootcamp de arquitetura hexagonal, tá? Esse bootcamp ele ensina você a, utilizando um projeto com arquitetura simples de camadas, a utilizar ele na arquitetura hexagonal e também te explica quais as principais diferenças da arquitetura hexagonal, como que você define a arquitetura hexagonal. Então, realmente uma aula completa sobre arquitetura hexagonal. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram tenham interesse, né, em fazer esse bootcamp. Mas aqui eu vou usar uma estrutura de camadas simples, que é mais fácil para quem está começando, é mais fácil de entender o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou criar uma estrutura básica, que para mim é as controller, business e infrastructure. Beleza? Aqui na business, então, eu vou ter um package que vai ser as minhas services. E também eu vou ter um novo package aqui que vai ser os meus converters ou os meus mappers, já que a gente vai estar usando o MapStruct para fazer esse mapeamento. Aqui na controller eu vou ter os meus DTOs, né, Data Transfer Object. E também a controller eu vou deixar aqui na infrastructure. A princípio, deixa eu pensar, eu não tenho banco de dados. No máximo vai ser as minhas exceptions, tá? Porque eu não tenho banco de dados aqui, não vou trabalhar com nenhuma infraestrutura de banco, entity, repository, a gente não vai usar nada disso aqui. Então, realmente, acho que é isso. Essa vai ser a nossa estrutura inicial. Agora aqui, a gente pode começar pela nossa service. Vamos começar pela nossa service de transação. Transação service. A gente vai anotar ela com @service e @requiredArgsConstructor, que vai fazer a nossa injeção de dependências aqui do que a gente for precisar. Bom, e para fazer esse armazenamento dos dados em memória, eu escolhi usar uma forma simples, que é o ArrayList, tá? Ah, meu Deus do céu, mas o ArrayList, você vai perder tudo. Pois é, mas acontece que no desafio está bem claro que a gente não deve usar banco de dados para armazenar esses dados em memória.
Segundo, que o ArrayList, ele tem uma estrutura simples, fácil de lidar, então a gente tem um posicionamento desses dados em memória, e o que eles pedem para a gente fazer é realmente muito simples, que seria apenas calcular as estatísticas, deletar essas transações e também armazenar essas transações em memória. Então não teria por que usar outra forma que não uma coisa simples que é o ArrayList. Até porque, geralmente, nesse caso específico do nosso desafio, a gente tem ali apenas uma forma de inserção desses dados, que é via endpoint da controller. Claro que se a gente estivesse falando em qualquer outra forma de armazenamento de dados, jamais usaria uma coisa simples como o ArrayList para armazenar dados em memória. Principalmente eu usaria bancos de dados, é claro. Mas, nesse caso desse nosso desafio, o ArrayList ele vai ser brilhante, vai ser perfeito para a gente armazenar esses dados, tá? Então, é realmente muito simples o que a gente tem que fazer. A gente vai criar uma lista, tá? A gente vai criar uma lista, vai chamar ela de lista de transações e vai dar um new ArrayList para gravar esses dados dessa lista e inicializar ela, e cada vez que a gente tiver um dado novo que venha do nosso endpoint, a gente vai dar um ponto add para adicionar os dados da nossa lista e um ponto clear para apagar os dados dessa lista. Muito simples. Então, quem já trabalhou com ArrayList sabe o que a gente está falando, é bem simples, bem fácil de fazer. Então, private final list. Essa lista vai ser uma lista de quê? De transações. Eu preciso criar, então, o meu DTO de transações para a gente trabalhar com eles. Então, vamos lá, criar o nosso DTO de transação. Vou criar ele como um record, porque se a gente precisar usar o getter, o record tem, e ele não vai ter setter aqui, então, bem simples. Então, vou criar primeiro, então, uma transação request DTO. Essa transação request DTO, ela tem um double, que é um valor, né? Que é exatamente como eles pedem para a gente chamar o nosso JSON, e um offset datetime, que é o data hora. Simples assim, a gente tem o nosso objeto record. Esse transação request DTO é o que vai ser usado lá na nossa controller. Como a gente está trabalhando com uma arquitetura de camadas simples aqui, eu vou trabalhar apenas com o DTO. Como eles não têm exigências sobre estrutura de mappers, né? Fazer a parte de map struct, até eu coloquei mapper aqui, mas a gente realmente não vai usar. Eu coloquei como um adicional, mas a gente não vai usar. Acho que não faz sentido a gente trabalhar com estruturas que eles não pedem, até porque às vezes você acaba se embananando um pouco na hora de aplicar coisas que você daqui a pouco não utiliza ou que não é pedido. Uma das coisas mais importantes de quando vocês estão resolvendo um desafio técnico é se atentar ao que o desafio está pedindo. Não tentem inventar, não tentem colocar coisas a mais, porque é aí que vocês acabam se perdendo. Ah, mas é tão legal colocar um MapStruct. Ah, mas é tão legal daqui a pouco colocar uma arquitetura hexagonal em vez de uma arquitetura simples de camadas. Mas tem o requisito arquitetura aqui? Não tem. E tem tantos pré-requisitos que são, tipo assim, que são de realmente diferenciais para eles, que daqui a pouco você vai tentar colocar alguma coisa que você não tem tanto domínio, ou que tem, assim, tem um domínio, mas que daqui a pouco não faça muito sentido ali, você não sabe nem por que está usando aquilo, e vai acabar tendo que apresentar seu projeto e não vai saber dizer por que aquilo está ali, e aí vira uma bola de neve. Então, eu vou trabalhar só com o DTO, tanto na camada da controller quanto na service. Não vou usar o MapStruct aqui para não fazer algo que eles não estão pedindo, para não criar uma estrutura mais complexa do que realmente está no desafio, tá? Então, transação request DTO, vou usar um padrão record, e o que já mostra, né, no desafio que eu sei usar novos padrões do Java, né, como é o padrão record, que substitui uma classe, né, simples de objeto. Então, list de transação request DTO é uma lista de transações é igual a new ArrayList. Simples assim, a gente já tem o nosso armazenamento em memória aqui bem definido. O que a gente precisa fazer aqui agora? Precisa adicionar as transações, fazer, né, o nosso método que adiciona as transações, o nosso método que deleta todas as transações e o nosso método que busca as transações de acordo com aqueles últimos 60 minutos, né, 60 segundos, de acordo com os últimos 60 segundos, na verdade, né, que é o parâmetro, ou de acordo com o parâmetro aleatório que a gente vai colocar. Então, a gente pode começar aqui com public void, adicionar transações, que recebe uma transação request DTO, que eu vou chamar de DTO,
E aí eu tenho algumas validações, lembra? Algumas exceções que a gente precisa lançar aqui. A primeira delas é não pode ter data hora maior que a data atual. E o segundo é o valor maior ou igual a zero. Então o primeiro deles é o DTO, if DTO.data hora is after, ou seja, posterior, o after no caso seria o depois, né? Então essa data hora não pode ser posterior, não pode ser uma data que ainda não aconteceu, tá? Então daqui a meia hora ou amanhã não pode ser, tá? Isso é uma exceção para eles. O offset date time ponto now, ou seja, a data e hora atual, tá? Então, o que esse método vai fazer? Vai pegar a data e hora que a gente fornecer no nosso body, no DTO, e vai verificar se ela é posterior à nossa data e hora atual. Se for posterior, então ele vai imprimir um throw new, e eles têm uma exceção já definida que é o unprocessable entity. O que eu costumo fazer no caso de exceções? Eu gosto de criar as minhas próprias exceções, porque aí eu estendo da runtime exception e eu tenho uma exceção personalizada só para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma nova classe que vai ser uma exception unprocessable entity, que é a nossa exceção. Unprocessable entity, vejam que ele já faz para nós automático, porque eu escolhi, né, o tipo exception, ele vai estender uma runtime exception, vai imprimir aqui uma mensagem e importou lá do runtime exception o construtor, né, o super da mensagem. Aqui eu quero fazer uma anotação para que a gente tenha no retorno da nossa exceção o código, né? O código HTTP 422. Então, @response status e é um HTTP status unprocessable entity. Então, a gente tem um retorno bem ok, tá? Em relação ao esperado. Então, throw new unprocessable entity. E o nosso... Podemos colocar uma mensagem aqui, mas eles pedem para não retornar, tá? A gente coloca a mensagem apenas por causa de console, né, de log. Então, a gente coloca aqui data e hora maiores que a data e hora atuais. E aí, aqui, eles falaram uma coisa bem importante, que era usar logs, tá? Então, a gente pode, inclusive, usar um log de erro. Então, vou colocar aqui um SL4J, que é a nossa biblioteca de logs, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer um log.info, iniciada o processamento de gravar transações. Aí, aqui a gente tem um log.error, que é data e hora maiores que a data atual. E aqui a gente vai ter uma outra exceção, que também é uma unprocessable entity, mas é no caso de o nosso valor ser menor que zero, tá? Então, DTO... Poderia colocar no mesmo? Poderia, mas daí a mensagem seria diferente. E caso a gente queira entender nos logs o que aconteceu, não ficaria bom, porque a gente não saberia exatamente o que aconteceu, se o valor foi menor ou se a data era posterior. Então, é sempre interessante separar isso, tá? DTO.valor menor que zero, né? Porque o igual não conta. E se for menor que zero, então a gente tem um throw new unprocessable entity, valor não pode ser menor que zero. E aqui, mesma coisa, um log.error, valor não pode ser menor que zero. Beleza. Agora sim, a gente já tem as duas exceções que são as mais importantes aqui, né? Que é o valor não poder ser menor que zero e a data não poder ser posterior à data e hora atual. A gente só precisa fazer um lista transações.add, gravando o nosso DTO. E simples assim, a gente armazenou a nossa primeira transação em memória. Ok, agora a gente pode fazer já o endpoint, o método, né, que vai deletar todas as transações, vai limpar as transações. Então, public
void limpar transações. Ele não tem nenhum parâmetro, porque eles já colocam ali que é simplesmente limpar todas as transações. Não é por um certo período de tempo, não tem nenhum pré-requisito nesse caso. É bem simples, lista transações, ponto clear. Ponto, a gente limpa todas as transações. E a gente tem mais um endpoint aqui, que é o que busca as estatísticas de acordo, né? Calculando qual a maior, qual a menor, qual a média, quantas estatísticas foram, qual o valor total. Mas para que a gente consiga fazer, né, usar o Double Summary Statistics, a gente precisa, né, primeiro buscar todas essas transações e levar, né, para a nossa service que faz esse cálculo das estatísticas. Então a gente já pode construir o método que busca todas essas estatísticas. Então, buscar transações, né? Não estatísticas. Então, para buscar transações é simples. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um parâmetro, que é o que eu falei para vocês. Então, de regra, a gente vai ter um parâmetro que é 60 segundos, ou seja, buscar as transações que ocorreram nos últimos 60 segundos, mas a gente pode receber outras formas de parâmetro. E onde é que a gente vai colocar esse default? A gente vai colocar na controller, tá? Como a gente quer os últimos 60 segundos, ou os últimos 120 segundos, os últimos, sei lá, 200 segundos. Primeiro a gente precisa descobrir qual era a hora, né, nos últimos tantos segundos. Então a gente precisa pegar a data e hora atual e fazer menos os segundos para descobrir qual era aquele tempo. E aí a gente simplesmente precisa usar o mesmo isAfter, né, o mesmo método que a gente usou para verificar se a data e hora é posterior, para fazer o seguinte: a gente pega essa data que a gente pegou, menos os 60 segundos. Vou dar um exemplo. Agora são 14h42. Menos 60 segundos seria 14h41. Então, eu vou buscar todas as transações que ocorreram posteriores a 14h41. Então, é um get, entre aspas, né, um filtro que a gente vai usar com o JavaStream para buscar todas as transações que forem posteriores a 14h41, que é a data menos os 60 segundos que a gente passou. Então, a gente vai pegar esse intervalo de busca, tá? Então, aqui a gente tem um offset datetime, que é a data e hora, que vai ser a data e hora do intervalo, ou seja, a data e hora que é resultado da data e hora atual menos o tempo que a gente quer do intervalo, tá? Então, offset datetime ponto now minus second, ou seja, a gente está tirando os segundos do intervalo de busca. Opa, eu coloquei string aqui, gente, desculpa. É integer, intervalo de busca, e aqui retorna uma lista de transação request DTO. Tá, então vamos olhar comigo este método aqui. A gente tem um método que busca transações de acordo com o intervalo de tempo, né? Um intervalo de busca. Esse intervalo é a data e hora atual, offset datetime.now, menos os segundos do intervalo de busca. Então, se a data e hora atual era 14h45 menos 60 segundos, é 14h44. Assim, no grosso modo. Então, a gente vai pegar todas as transações que aconteceram de 14h44 em diante, que são 60 segundos a menos, tá? É bem simples. Então, data, hora do intervalo, o que a gente precisa fazer é usar o string do Java aqui para fazer um filtro buscando todas as transações cuja data e hora sejam posteriores à nossa data e hora do intervalo. Então, return lista de transações, tá? E aí a gente vai usar aqui o Java string, como eu falei para vocês, vai fazer um filtro. E dentro desse filtro, a gente vai pegar, vamos chamar de transações aqui, todas as transações cujo data e hora seja posterior à data e hora do nosso intervalo.
E aí a gente só precisa fazer um toList no final para ele pegar isso como uma lista. Vamos lá. A gente pegou a lista de transações que está aqui em cima, que é a nossa lista que está em memória. Chamou o JavaStream para filtrar. Ele vai filtrar cada uma das transações aqui no nosso Iron Function. Então, ele pega uma por uma das transações, tá? Que eu chamei ela de... Eu até vou chamar de transação, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, eu chamo ela de transação. Ele filtra cada uma das transações e verifica se a data e hora delas é posterior à data e hora do nosso intervalo, que é a nossa data e hora atual, menos os segundos que a gente passou. Se for posterior, ela adiciona na lista, toList. Simples assim, e a gente tem uma lista de transações que aconteceram nos últimos 60 segundos. Fechou. A gente tem toda a nossa service de transação. Vamos recapitular junto comigo tudo que a gente precisava fazer nas transações. A gente precisava de um post / transação, a gente já vai construir a controller, tá? Que armazenava as informações em memória, ou seja, aqui no ArrayList, que tivesse duas exceções. Uma era não poder ter data e hora maior que a data atual, e a outra era o valor ser sempre maior ou igual a zero. Beleza, fizemos os dois, né? Então, ou o valor não pode ser menor que zero, ou a data não pode ser posterior à data atual. Depois, a gente tem um delete que é / transação, que limpa o cache de armazenamento, que é esse clear aqui. E depois, por fim, a gente vai ter esse get que vai verificar as estatísticas. Mas para a gente verificar as estatísticas, a gente precisa pegar as estatísticas de um determinado período de tempo, que era de 60 segundos. Mas como que a gente ia pegar as transações dos últimos 60 segundos? Fazendo esse filtro que a gente acabou de fazer, que busca as transações que ocorreram nos últimos 60 segundos. O que está faltando aqui? Fazer a nossa controller de transação e fazer um método que, usando esse Double Summary Statistics, vai buscar contar quantas transações a gente tem dentro dessa lista, qual é a soma delas, qual é a maior, qual é a média, qual que é a maior e qual que é a menor. E tudo isso está nesse método Double Summary Statistics, tá? O que eu vou fazer? Vou separar as estatísticas em uma service nova, tá? Porque faz mais sentido, porque essa service ela faz só essa soma de estatísticas. Aqui a gente só trabalha com as transações. Isso é uma forma de padronizar o que a gente está trabalhando, tá? Então, antes de fazer a nossa controller, eu vou fazer a nossa service que vai trabalhar com as estatísticas, tá? Então, estatísticas service, anotações padrão, @service, @required args constructor. Eu vou injetar a dependência aqui da nossa transação service, porque a gente vai precisar chamar ela para buscar a lista de transações dos últimos 60 segundos, tá? Transação service, transação service. Beleza. O nosso método aqui, ele vai retornar aquele padrãozinho que a gente estava mostrando ali, que é count, sum, AVG, min e máximo. Então, a gente tem que fazer um DTO para esses carinhas aqui também, né? Então, vamos colocar aqui um new Java Class Record estatísticas response DTO. E eles têm que ter aquele nome. Então, a gente vai trabalhar aqui com double, tá? Porque é justamente o método que eles indicam trabalhar aqui é com double. E eu não lembro agora o nome deles. Vamos pegar aqui. É count. Double. Não, count é um integer, né? Porque é a quantidade de transações que a gente tem. Agora sim, a gente tem um sum, que é a soma das transações. Opa, ficou fora do parênteses. Deixa eu tirar aqui. Double sum, que é a soma de transações. Double AVG, que é a média. Double min,
que é a menor transação que a gente mandou, e double max, que é a maior transação. Pronto, a gente já tem um recorde do response DTO. A gente, então, pode pegar e começar o nosso método aqui. Public estatística response DTO, que é o nosso retorno. Calcular estatísticas de transações. Ele vai receber como parâmetro, que não é obrigatório, mas ele vai vir do default lá da controller, o nosso intervalo de tempo, né? Intervalo de busca. Por quê? Porque ele vai chamar a nossa transação service para buscar as transações que ocorreram naquele intervalo de tempo. Então, ele vai começar chamando a transação service, ponto, buscar transações pelo intervalo de busca. Ele tem um retorno, que é uma lista de transações, response DTO. Request DTO, né? A gente não fez uma response, mas aqui também não tem porquê, porque a gente não vai retornar, tá? Transações. Pronto. A gente já tem aqui o método. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O método que busca as transações lá na nossa transação service. Bom, agora a gente precisa pegar essa lista de transações e a gente vai ter que aplicar aquele método que eles mesmos nos sugeriram, que é o Double Summary Statistics, que ele faz ele mesmo as estatísticas, né? As estatísticas dessas transações que a gente tem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai chamar o Double Summary Statistics, que é do Java Útil. Vou abrir ele para vocês. Ele mesmo já tem esses retornos, ó. Ele conta, ele vai pegar toda a lista e vai fazer um count. Quantas transações tem? Vai somar elas, vai fazer a menor transação, a maior transação. E para retornar a média de valor, ele tem um método próprio dele, olha só, que é o getAverage. Então, olha só, a gente vai simplesmente pegar aquela lista e vai fazer o seguinte. Passa pelo Double Summary Statistics e pega a soma, faz um get mínimo, um get máximo, um get average, e ele tem o método getCount aqui. Pronto, é bem simples, tá? É literalmente pegar essa lista e jogar para dentro desse Double Summary Statistics, né? Fazer essa conversão para que ele mesmo faça, a gente não precisa fazer cálculo nenhum. Então, eles realmente facilitaram muito a vida aqui, porque eles deram opções muito fáceis. Geralmente, a pessoa quebraria muito mais a cabeça, daqui a pouco faria os códigos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que mapear todas essas transações para, né, transformando elas em Double Summary Statistics, e aí sim a gente vai pegar fazer os gets, tá? Então, a gente vai pegar as estatísticas. E aqui a gente vai trabalhar com o JavaString de novo, tá? O que a gente vai fazer? Vai chamar o JavaString, por quê? Porque ele vai pegar uma por uma das transações para que ele faça, né, ele chame esse fluxo, né? Ele pega essa lista como um fluxo para que a gente pegue uma por uma das transações. Então, quando a gente chama o JavaString, ele tá pegando essa lista e ele tá colocando essa lista numa ordenzinha, assim, como se ele pegasse cada um dos elementos da lista, tá? E aí, a gente vai chamar o map2double, que vai pegar essa lista e vai pegar dentro dessa lista só o que a gente quer. E o que a gente quer dentro dessa lista? A gente quer o valor. Então, a gente vai pegar isso aqui, ó. Então, a gente pega a lista de transações, cada uma das transações, e mapeia para double, né? Basicamente, ele já é um double, mas a gente está tentando mapear aqui para um tipo primitivo, que é o pedido para o Double Summary Statistics. Ó, se vocês forem olhar aqui, a gente está fazendo do tipo primitivo do double. Então, o map double vai pegar cada uma das transações que a gente tem, cada um dos valores das transações que a gente tem, e vai mapear para double do tipo primitivo. E aí sim a gente vai chamar o Summary Statistics. Esse cara aqui que vai resolver a nossa vida, porque é ele, tá, que vai fazer os cálculos para nós. Vai transformar
as nossas estatísticas, tá? Em um Double Summary Statistics. Então, pegando cada um dos nossos valores através do nosso string, ele vai pegar esses valores e vai converter em um Double Summary Statistics. Então, isso aqui vai facilitar a nossa vida gigantemente, porque com essas linhas de código aqui, a gente vai ter o get máximo, get mínimo, né? Maior transação, menor transação. A gente vai ter a média, que é o average. A gente vai ter o número total de transações e a soma das transações. É simples. E poderia ser feito diferente? É claro que poderia ser feito diferente. Como eu falei para vocês, com um for a gente conseguiria fazer esses cálculos. Mas no desafio eles colocaram essa possibilidade de usar o Double Summary Statistics. Por isso que eu tô usando ele, tá? Não é... É porque, assim, se eles estão sugerindo usar, a gente tem que usar ele, tá? Então, esse Summary Statistics é que faz esse cálculo para nós. Ele que vai transformar isso aqui em um objeto Double Summary Statistics. E esse Double Summary Statistics, por sua vez, é que tem os nossos retornos esperados. Então, a gente vai retornar aqui um new, statistic responde to DTO, e a gente vai pegar aqui statistics.get. Average sum. O nosso primeiro é o count. Estatísticas, transações, get count. Aqui. Depois, a gente tem o estatísticas, transações, get sum, que é a soma, né, total. Um estatísticas, transações, get average, que é a média. Estatísticas, transações, get min. E um estatística de transações get max. Só que a gente usou um tipo double, ele espera um tipo long. Eu acho que eu coloquei sem querer tipo double aqui. Vamos colocar um long. Aqui, só não vou usar tipo primitivo, porque eu não sou muito fã, não. Prefiro tipo wrapper. Beleza, deixa eu dar um Ctrl Alt L para dar uma indentação. E agora a gente tem as estatísticas prontas também. Do que a gente precisava fazer, só tá faltando fazer as controllers e verificar, porque é o seguinte, aqui ele não quer que retorne nada, quando não tiver valores, né, quando a gente não tiver transações, ele quer que retorne zero. Caso o nosso método Double Summary Statistics não retorne zero para nós automaticamente, a gente vai ter que fazer um ternáriozinho aqui para retornar esse zero, tá? Mas vamos começar pela nossa controller. Mapper a gente não vai usar, né? Como eu falei para vocês, eu até tinha pensado inicialmente em usar, mas para vocês verem como o fluxo acontece conforme a gente vai fazendo, eu realmente acho que não é válido usar Mapper nesse caso, tá? Justamente para evitar uma complexidade que não foi pedida. Transação controller. Só que eu vou trazer ela, tirá-la dos DTOs. Move package. Aqui. Opa. Foi sem querer, gente. Deixa eu apagar aqui. A transação controller, então, vai ter a nossa anotação required X constructor, REST controller. Vai ter a anotação request mapping. E aí, aqui no request mapping, a gente vai colocar, então, barra transação, que é o nosso primeiro caminho, né, da nossa API REST, que é o barra transação. Nosso primeiro método é um post. Ele não tem nenhum parâmetro, né? Ele não tem nenhum header. Ele simplesmente vai ter um body, que é o transação. Então, public. Ele vai retornar um response entity, que vai ser um void, porque a gente não tem body no retorno, é só o status HTTP que a gente vai retornar aqui, tá? Então, a gente tem aqui adicionar transação. Aqui a gente tem um @requestBody, que recebe um transação request DTO. E vai chamar vamos injetar a dependência aqui da private final transação service. Vai chamar a nossa transação service para adicionar transações passando o nosso DTO. O retorno é um response entity.
ponto status. O nosso status vai ser um http status.created, que foi o que eles pediram, ponto build. E aí aqui a gente vai retornar um created caso o nosso status seja ok, né? Caso não seja ok, a gente depois vai fazer uma global exception handler para trazer as exceções, né, para fora da nossa controller, tá? E o nosso outro método, que é um delete mapping, também não vai ter nenhum parâmetro, nenhum header, nada, né? Ele vai ter, literalmente vai deletar tudo. Então, response entity void deletar transações. Aqui sim, nada, né? Transação service ponto limpar transações e o nosso retorno é um ok, né? Ponto build, que é o mais basicão, que é um retorno de 200 ok, tá? Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Pronto. Aqui a gente tem a controller de transação. Vamos criar a nossa controller de estatísticas controller. Arroba REST controller, arroba request mapping, que vai ser barra estatística. Deixa eu ver se eu botei certo. Transação e estatísticas. Deixa eu confirmar. Estatística. Tá? Bem importante que vocês confiram, porque eles disseram que não pode ser, né? Transação, estatística. Agora sim, a gente vai fazer a required constructor aqui para injetar nas dependências, né, do nosso construtor. Estatística service public, o retorno é um response entity estatística response DTO, buscar estatísticas. Vai ter aqui um parâmetro que não vai ser obrigatório, request param, intervalo de busca, integer, intervalo de busca. Deixa eu botar aqui para baixo. Agora eu tenho que colocar aqui um required false e um default, tá? Eu vou colocar um default aqui que vai ser 60. Esse default aqui vai aparecer quando? Quando a gente não informar nada no nosso parâmetro, ele vai colocar como default 60 e resolve o nosso problema, tá? Quando a gente colocar outro valor, ele vai passar outro valor. Então, estatística service ponto calcular estatística de transações, passando o nosso intervalo de busca e o nosso retorno aqui, response entity ponto ok. Belezinha, temos as nossas duas controllers. Agora, vamos dar uma olhadinha no que está faltando aqui para a gente fechar. Então, a gente fez o nosso post de transações, que recebe valor e data e hora. A gente armazena essas informações em memória. Temos o retorno created, temos as duas exceções. Temos o delete barra transação, que limpa o cache de armazenamento. Temos o retorno 200 ok aqui quando a gente limpa. Temos o get de estatísticas com um parâmetro integer tempo que não é obrigatório. E a gente precisa verificar aqui se a gente precisa fazer o retorno de valor zero, porque eu não lembro se o Double Summary Statistics ele retorna zero, mas eu acredito que não, tá? Então, acho que a gente vai ter que fazer aqui esse retorno zero, caso o valor seja nulo. A gente tem que fazer ainda a documentação com o Swagger, o tratamento de erros com o Global Exception Handler, a observabilidade com o Spring Actuator e os logs com SL4J a gente fez uma parte.
Vou terminar os logs com SL4J, tá? Vou colocar o restante dos logs com vocês. Vou testar isso aqui e a gente vai fazer a documentação com o Swagger. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a observabilidade com o Spring Actuator. Próximo vídeo, né? O tratamento de erros com o Global Exception Handler. Beleza? Então, vamos começar com os logs. Depois, a gente faz a documentação com o Swagger. Os logs eu gosto de colocar mais na service, então vamos colocar aqui o arroba SL4J. A gente tem vários níveis de log, tá? Mas se vocês querem sempre imprimir esses logs, é log info. Se for usar só em modo debug, é modo debug. Se for log de erro, log.erro, tá? Iniciada busca de estatísticas de transações. Estatísticas retornadas com sucesso. A gente pode colocar também pelo período de tempo. E aí a gente coloca aqui o intervalo. Aí a gente sabe por qual tempo que a gente está buscando as estatísticas, tá? Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Vamos lá na transação service. Iniciando o processamento de gravar transações, a gente pode imprimir aqui as nossas transações, que eu acho bem legal. Tá, a gente já tem 2 logs de erro. Transações adicionadas com sucesso. Eu vou colocar esse log antes do meu edge. Beleza? Aqui, iniciado processamento para deletar transações. Vejam como nem sempre é fácil fazer log, gente. Transações deletadas com sucesso. Podem colocar acento, tá? Iniciadas buscas de transações por tempo. E aí a gente coloca aqui o intervalo de tempo. Retorno de transações com sucesso. Isso aí. Poderíamos imprimir a lista, mas aí a gente teria que tirar daqui. E eu acho que não vale tanto a pena assim, tá? Colocamos os logs. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Faltou. E a gente precisa colocar aqui o Swagger, né? Então, eu vou pegar a dependência do Swagger que eu já tenho aqui, uma colinha. Vou pegar aqui. A gente vai usar o Spring Docker Open API Starter Web, tá? Porque depois a gente vai usar o Spring Actuator, que eu já coloquei aqui, a gente precisa fazer um casar com o outro, tá? A minha colinha, ela tá... Esse código vai estar lá no GitHub, tá? Para vocês pegarem a colinha também. Minha colinha tá com o outro modelo de Gradle. Mas é basicamente colocar os parênteses aqui e as chaves. As chaves não, né? E as aspas. Então, simples aqui, a gente vai colocar o Spring Docker Open API Starter Web MVC 2.8.3, que é o que casa com a nossa versão do Spring Framework 3.4.1, tá? E, pessoal, minha câmera deu um probleminha aqui, caiu, mas a gente vai continuar assim mesmo. Assim que ela voltar aqui, eu volto a aparecer, tá? Vou fazer aqui a importação das bibliotecas aqui do Spring Docker Open API que eu coloquei aqui. Pronto. Agora a gente pode começar a fazer a documentação com o Swagger.
E como eu já fiz em vários vídeos aqui no canal, documentação com OpenAPI é realmente bem simples, ela só precisa de algumas anotações, tá? A gente não precisa fazer nada muito extraordinário para isso aqui funcionar. E eu vou fazer as anotações apenas na controller, tá? A gente vai começar aqui com @API response, arroba a gente vai começar aqui com @operation. Esse operation que vai dizer o que é o nosso o que o nosso endpoint faz, né? Então, endpoint responsável por adicionar transações. Vamos ver aqui. Aí aqui a gente vai colocar o @API responses value @API response. E aí sim a gente vai colocar o response code. Então, o primeiro response code que a gente tem é o 201, que é o created, que vai ser transação gravada com sucesso. Depois a gente tem a API response code 422, que é o nosso unprocessable entity. Parâmetros não, campos não atendem os requisitos da transação. Depois a gente tem um 400, que seria um erro de requisição, né? Um erro de requisição. E o 500, que é um padrão, que é um erro interno. O que a gente pode fazer agora? Copiar isso aqui e levar para o nosso delete aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Endpoint responsável por deletar transações deletadas com sucesso. Aqui a gente... Opa, tá faltando vírgula lá em cima. Erro de requisição e interno do servidor. E na nossa estatística controller, que tá faltando aqui o get mapping. Opa. Endpoint responsável por buscar estatísticas de transações. Busca efetuada com sucesso. Erro na busca de estatísticas de transações. E aqui a gente tem um retorno que é um 200 e erro interno do servidor. E aqui a gente tem um 200, né? Não é um 201. Bom, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar isso aqui. A gente não tem nenhuma env para colocar aqui. E vamos dar uma olhadinha lá no nosso levantamento de requisitos aqui. Ó, os logs a gente colocou. Então, vou colocar em verdinho aqui o que a gente já... Colocar um textinho em verdinho do que a gente já fez. Observabilidade não. Tratamento de erros com o Global Exception não. Isso aqui e isso aqui tudo a gente fez. Beleza. Vamos testar, então, a nossa aplicação.
Como que a gente faz para rodar a nossa aplicação? Podemos vir aqui na transação API Application e dar um run, né? Então, agora a nossa API subiu na porta 8080. Vamos começar aqui, né? Abrindo o Swagger. Vou colocar aqui, localhost 8080 barra swagger traço UI barra index.html, tá? Que é o caminho para o Swagger OpenAPI. Aqui a gente já tem as transações, né? O endpoint de transações, a controller de transações e estatísticas controller. Na transação, a gente tem o endpoint responsável por adicionar transações, o endpoint responsável por deletar transações e o GET, que é o endpoint responsável por buscar estatísticas de transações. Primeira coisa que eu vou fazer é buscar as estatísticas. E a gente teve aqui a primeira questão que a gente precisa resolver, que é esse min e máximo aqui, que está infinity e menos infinity, e eles obrigam que a gente retorne um zero aqui, tá? Então, vamos começar resolvendo esse probleminha, que é um problema, né? É um tratamento aqui, que a gente vai ter que colocar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Caso o retorno de transações for vazio, né? Exempt. Então, a gente retorna estatística response DTO. Eu sempre esqueço que a gente não está trabalhando, que a gente está trabalhando com record. Então, a gente tem que fazer assim. 0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. Pronto. O count aqui é um long, por isso que ele quer um Lzinho aqui. Vamos começar de novo. Se a lista de transações for vazia, ele vai retornar tudo zero, e aí a gente não precisa, nem passa, tá? Por essa questão aqui de cálculo de estatísticas e tal, não teria porquê, né? Vamos ver lá no Swagger. Ó, retornou tudo zero. Então, esse é o primeiro tratamento que a gente fez, que tá ok. Depois a gente tem que testar as transações, né? Por que a gente tem que cadastrar transações? Porque a gente ainda não cadastrou nenhuma, né? E a gente precisa ter o horário bem certinho. Então, atualiza, pega o horário que a API está fornecendo para ti aqui, tá? Inclusive, dá um pouquinho de diferença aqui, mas é normal, tá? Peguem o horário que o próprio Postman está fornecendo para vocês. Eu cadastrei duas aqui, vamos ver as estatísticas, ver se vai dar certinho. Ó, bem certinho. A gente tem aqui duas transações que eu cadastrei. A soma delas, eu fiz uma de 100, uma de 200, deu 300. A média 150, a mínima 100 e o máximo 200. Agora eu vou limpar, tá? Vou limpar tudo. Beleza, limpei. E vou executar de novo, 0. Então, é exatamente isso. Vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui, de novo, até vou atualizar isso aqui. Para pegar o horário. Lembrem-se de ficar atualizando, porque esse tracinho do horário aqui, como é 60 segundos, ele é bem chatinho, tá? Então, tem que pegar o horário que o Postman tá te fornecendo aqui para dar certo, tá? 100. Ou vocês podem aumentar, né, a quantidade de segundos ali, que também funciona. 200, vamos botar mais um aqui, 500. Vamos ver lá na API. Ó, aqui no console a gente tem, então, iniciou o processamento de gravar transações 3 vezes, um com 100, um com 200, um com 500. Então, a gente tem aqui 800. Vamos ver se deu certo. São 3 transações. E mais... Opa! E daqui a pouco, nos últimos 60, vamos ver quantas vai pegar. Isso aí, nos últimos 60 deu 3 transações, a média deu 800 e a média deu 266, total 800, a mínima foi 100, a máxima foi 500. Deixa eu ver quantas transações pega no 120, 3 também. Se a gente aumentar aqui para 200, 3 também. 500, é que a gente limpou, né? Então, viram? 3 também.
Agora, se a gente fizesse daqui a pouco mais uma e mudasse aqui para 2, por exemplo, ó, e executasse de novo com 60, ele tinha que pegar nenhuma. Por quê? Porque já faz mais de 60 segundos que a gente cadastrou as outras. Se a gente botar 120, a gente volta a pegar 3. Mas como tem uma que a gente botou há mais tempo, vamos ver se a gente consegue pegar ela. 4. Viram como ele está fazendo essa conversão de tempo aqui, tá? Se vocês quiserem, usem o método debug, tá? Para ver isso, porque vocês vão conseguir ver bem certinho ele buscando as transações, filtrando por transações posteriores ao tempo mínimo que a gente colocou ali e retornando elas, tá? Aqui tem todos os logs. Para fechar, vamos só testar se as nossas exceções estão ok. A primeira delas é um post com valor negativo. E a gente tem aqui um Processable Entity 422, ou seja, tá ok, a gente teve um valor negativo, e um 422 que era o esperado, e o segundo é com data posterior. Vamos botar aqui 21. Também 422. Se a gente quiser ver por quê, lá nos logs. Valor não pode ser menor que 0 e data e hora maiores que a data atual. Então, a gente teve, né, 2 erros e o Unprocessable Entity retornado. Agora, faltou fazer algumas coisinhas que não eram obrigatórias, né? Como a gente falou, eram opcionais. Então, do que a gente já tinha filtrado aqui para fazer, a gente fez. Faltou colocar aqui testes automatizados, containerização. Faltou colocar aqui a observabilidade, a gente colocou o Actuator, só que a gente precisa configurar algumas coisas no application. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre o Actuator com vocês, por isso que eu não vou falar agora sobre ele. Performance é da observabilidade do Actuator também. Tratamento de erros, a gente tratou eles, né? Fez aqui, o que dá para fazer é o Global Exception Handler, mas é opcional. E a documentação do sistema com o readme.md, que também é uma documentação interessante, mas a gente vai fazer nos próximos vídeos. Bom, mas eu vou parando por aqui para esse vídeo não ficar tão extenso. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Deixem aqui nos comentários qual para você seria a maior dificuldade para fazer sozinhos esse teste. E não deixe também de acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar aqui sobre esse conteúdo aqui, sobre esse desafio técnico. Vou deixar aqui para vocês o vídeo que mostra como fazer a containerização, a dockerização. Até o próximo vídeo!